Fala pessoal, hoje o convidado aqui do F5, nosso podcast, ele tem um currículo que eu vou contar para vocês. Eu não consigo passar para vocês nem metade do que é esse cara. Carlos Roberto Neri Matos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Boa tarde. Boa tarde. Que bom, que honra ter essa entrevista contigo, receber você aqui no nosso estúdio. Vamos fazer um bate-papozinho, né? Vamos. Vamos, tranquilo. Para começar, eu quero que você... De onde começou? Porque, gente, pelo amor de Deus, eu não sei nem começar a perguntar. Me fala um pouquinho da sua formação, do seu interesse por todas essas áreas, todos esses lugares que você passou. Certo. Bom, estudei no colégio militar, pra você ter uma ideia, que não tá nem aí. Aham. Fiz curso de sobrevivência na selva, por incrível que pareça, lá nos anos de 79, por aí. E depois fui para Brasília, né? Aliás, eu fui para o colégio militar porque eu sou filho único, meu pai era militar, faleceu. E aqui em Brasília, né? Porque eu morava em Brasília, não tinha colégio militar. E minha mãe viu que eu tinha direito. Aí eu fui para Manaus e aí lá eu cursei a 8ª série, primeiro, segundo, terceiro ano das antigas, né? Aham. Do segundo grau lá no colégio militar. Aí voltei para Brasília depois que terminei o curso, né? Logo em seguida eu passei na Faculdade Católica para administração e logo em seguida passei no primeiro concurso que tinha para agente administrativo do Ministério da Fazenda e de lá para cá vim construindo a minha vida. Então tudo começou ali no Ministério da Fazenda, foi o pontapé. E ali você ficou por quanto tempo? Não, eu me aposentei lá, Ah, é? porque depois, mais para frente um pouquinho, eu passei no concurso da carreira de auditoria tributária aduaneira e de lá para cá exerci vários cargos lá dentro do Ministério da Fazenda, trabalhei na escola fazendária, trabalhei na corregedoria da Receita Federal. E por último, antes de me aposentei tem uns 2, 3 anos, eu fui superintendente do Ministério da Fazenda durante quase 10 anos aqui em Goiânia. Que isso, gente. Oh, gente, corta pra mim. Que honra! Que honra é... Eu não tenho nem roupa, né, pra estar aqui. Que isso. Carlos, Tranquilo. e me conta um pouco mais. Aqui, hoje você trabalha com... Hoje você falou que aposentou e hoje você é colaborador de alguns lugares, né? Eu... Até o ano retrasado, eu fui diretor administrativo da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, a sucursal aqui do estado de Goiás. Quando eu me aposentei também, eu montei uma pequena consultoria em parceria com outros amigos, na área de empresas, tributária, né, questões contábeis. Então, de lá para cá, mas sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de esforço, né, para trabalho, aceito o cliente, trabalho quando eu acho que dá para fazer de boa, entendeu? Sem colocar muito peso nos meus ombros, que eu já trabalhei mais de 36 anos no serviço público. E bem trabalhado, graças a Deus. Já deu, né? Agora é só por... Tipo, não diria que é por hobby, não, mas os trabalhos que a gente tem feito em parceria com outros amigos, seja advogados tributários, seja contadores, todos eles, graças a Deus, surtiram um muito bom efeito para o cliente. E é isso que a gente vislumbra quando a gente senta para conversar sobre um possível trabalho. Hoje você também é articulista no Jornal Popular Isso. E colaborador do F5 Goiás, Exatamente. Né? Tem já uns 4, 5 anos que eu já fui do Popular também, fui articulista do Popular. Isso aí começou, tem uns 7 anos para trás, depois eu migrei para o Diário da Manhã, aqui do estado de Goiás, de Goiânia. E na época eu era professor também. Né? Também professor. Conta pra gente como que é conciliar tudo isso. Pois foi numa época bem conturbada no bom sentido, vamos dizer assim, com muitas atividades, né? Que quando eu vim assumir aqui a superintendência do Ministério da Fazenda, que diga-se de passagem, não foi por indicação política, foi um processo de seleção no âmbito do Ministério da Fazenda, concorreram mais de 500 pessoas,
de todos os cargos internamente, e tinham 3 vagas, um para Goiânia, um para Manaus e um para Cuiabá. Eu optei para concorrer para cá, para Goiânia, e graças a Deus fui selecionado. Foi tipo assim, ó, faz a prova escrita, né? Aí seleciona-se, sei lá, 100. Aí depois tem a prova de títulos. E depois tem uma prova oral. Meu Deus. E depois teve um Big Brother. Foi lá na escola fazendária, o secretário executivo do Ministério da Fazenda selecionou desses 105. Aí nós fomos para lá, ficamos no regime de semi-internato, vamos dizer assim. Durante 5 dias a gente participou de vários workshops, de atividades, e tudo isso a gente não sabia, mas a gente estava sendo monitorado. Questões comportamentais, questões de liderança e vários outros aspectos. Aí no final das contas a lista subiu lá para o Ministério da Fazenda, para o ministro, e ele decidiu junto com o secretário executivo, e graças a Deus eu fui selecionado aqui para Goiás. Por mérito total seu. Aí sim, né? Dá orgulho de... Dá, e até porque à época, né? O superintendente que era nomeado, ele tinha uma certa autonomia, porque ele, entre aspas, né? Não poderia ser demitido, porque tinha um decreto da Presidência da República que garantia um exercício mínimo de pelo menos 2 anos, entendeu? E aí isso daí era muito bom, porque infelizmente acabou, e porque realmente só se escolhiam os melhores, sem falsa modéstia alguma. Não, mas... Eu concorri com gente, você falou do meu currículo aí no início, eu concorri com gente que tinha 2 doutorados, pós-doutorado, entendeu? Mas aí nas questões práticas, aí na avaliação da equipe multidisciplinar lá da escola fazendária, graças a Deus eu consegui me sobressair bem. Legal. E lá na época do Ministério da Fazenda, você pode me contar alguma passagem relevante, alguma coisa? Posso. Logo no início, quando eu ainda estava ocupando um cargo lá na Receita Federal, na coordenação de programação e logística, eu era responsável pelo controle e administração do orçamento da Receita Federal como um todo. Meu Deus, que responsabilidade. Eram milhões e milhões de reais na nossa gestão, e claro, nunca sozinho, a gente sempre teve uma equipe muito boa. Mas eu lembro bem de uma passagem que estávamos discutindo questões salariais. Na Receita Federal temos 2 cargos lá, de nível superior agora, é o auditor fiscal e o analista. E à época nem era essa nomenclatura, era outra nomenclatura dos cargos. Estava se discutindo, e aquele movimento na entrada do ministério, gente pra caramba e tudo. Aí surgiu uma proposta lá que, sob o meu ponto de vista, ia ser muito prejudicial na divisão da repartição do bolo. Que a gente tinha uma retribuição adicional variável, que parte da arrecadação ia para o órgão, parte da arrecadação era dividida entre os servidores, e aí fizeram uma proposta lá que, à época, eu considerei indecorosa, e eu fui para o carro de som, no meio da manifestação, e entreguei meu cargo. Meu Deus. Entreguei meu cargo, eu falei, olha gente, se eu compactuar com isso daqui, não sou melhor do que ninguém, mas do jeito que está aí, seria uma grande injustiça. Aí entreguei meu cargo, deu aquela confusão, me chamaram lá em cima no gabinete do secretário da Receita, mas tudo correu bem. Mas resolveu? Resolveu assim, né? Eles impuseram o que eles queriam, porque é muito difícil você lutar contra quem está no poder, né? O sistema também, quem tem a caneta, e aquela caneta que pode assinar e fazer o que quiser, mas você também não pode aceitar tudo, sabe? Sem nenhum tipo de consideração, sem nenhum tipo de ponderação sobre as coisas. Afinal de contas, a gente tem voz. Seus princípios, né? Não é? Tem isso também. Era ilegal? Não. Mas não era certo. Entendeu?
é tudo que acontece aí na política, a gente vê aí nas administrações públicas, muitas das coisas você olha assim e fala assim, é ilegal? Não. Mas é ético? É moral? Né? Essas questões de aumentos aí que se dão para os políticos, aos próprios gestores públicos, aumentando Até seus próprios salários. Até acúmulo de cargo também, que a gente vê muito. Né? Exatamente. Então, assim, então, essas questões aí, eu acho que se a pessoa tiver um bom, não digo nem um elevado espírito público, ela tem que considerar dentro da sua trajetória dentro do serviço público. Porque agora diminuiu um pouco, mas o servidor público tinha aquela pecha, né, de ser aquele cara indolente, preguiçoso, que não quer nada, que procrastina as coisas, entendeu? Ah, mas é porque... Por que ele faz isso? Ah, porque ele, no final do mês tem um salário, para demitir é muito difícil. Isso aí é um outro mito que eu vou falar com você sobre o período que eu trabalhei na corregedoria. Eu já quero ouvir, assim, só um adendo. A minha mãe é funcionária pública desde que eu me entendo por gente. E ela não é a funcionária pública que eu achava que a gente tinha essa ideia noção, na cabeça. Né? Não, porque todo mundo queria ser funcionário público porque tinha uma vida muito boa. Exatamente. Cara, eu vejo a minha mãe ralar de um jeito que eu falo assim, não tem como, não tem... Mas não é que não exista. Existe aquela turma que a gente chama de... me perdoe a palavra, sanguessuga, sabe? Que, tipo assim, nós estamos aqui num setor com 10 pessoas, tipo assim, 4 ou 5 se encostam e os outros aqui ralam, vamos dizer assim, né? Mas, sobre o que eu ia falar sobre a corregedoria. Corregedoria, exatamente. Isso, me fala um pouco. Na corregedoria, quando eu fui trabalhar lá, a corregedoria é o órgão de correição da Receita Federal. Lá, a gente trabalha, que ainda a lei ainda vige, que é a Lei 812 de 1990, né? Que na Lei 812 de 1990, ela trata da parte correcional. O que é isso? Se eu ou um outro servidor cometer algum tipo de ilícito, algum tipo de infração, é aberto um processo, né? Que tem que ser dado toda a ampla defesa ao, entre aspas, servidor acusado, para que ele, com os meios que ele tem à mão e de direito, ele possa provar que aquilo que estão tentando imputar a ele não é verdade. Só que acontece que, muitas das vezes, como dizem aí, batom na cueca, não tem jeito, sabe? Contra fatos não há argumentos. Com certeza. E por a gente trabalhar nesse sistema, tipo assim, as punições eram suspensão até hoje. Suspensão, advertência, suspensão e demissão. Dependendo da gravidade da falta, o cara nem pode voltar ao serviço público. Ele é despedido a bem do serviço público. Exonerado e não pode, mesmo se ele for concursado. Mesmo se ele for, não, se ele for concursado, ele é demitido e não pode mais voltar para o serviço público. Meu Deus, eu não sabia. Alguns juristas, na época, em debates, junto aos tribunais, estavam tentando fazer que isso aí era uma pena perpétua. E que no Brasil, a nossa legislação na Constituição, não é permitido isso. Mas, pô, se o cara é demitido a bem do serviço público, ele não pode retornar ao serviço público, isso aí é uma pena perpétua, entre aspas, né? Até ele interpretação nesse sentido. Então, aí, mas não é bem assim. Porque tem situações que a gente usa a pena máxima, a pena capital, que a gente chama, que é a demissão, mas tem outras situações que, se for uma equipe bem instruída da corregedoria, a comissão de inquérito bem instruída, se você não conseguir provar cabalmente que esse papel é branco, eu não posso dizer que, por ele ser aparentemente branco, eu vou punir. Entendeu? Então, a gente trabalha com a verdade material no âmbito da corregedoria, não só na verdade formal. Então, a época que eu trabalhava, isso tem uns 20 anos atrás, 20 anos atrás,
se formavam as equipes, e para que não houvesse assim uma mistura, vamos supor, tá aqui nós 5 aqui trabalhando, aí estamos apurando uma coisa que ele fez. Você é amiga dele, trabalha com ele há muito tempo, vai surgir aquele sentimento, pô, vou ter que mandar o cara embora, aquele sentimento de pena. Então, para que isso não ocorresse, as equipes, principalmente nos casos mais graves, que já se imaginava que podia dar demissão, mandava-se equipes de fora que não tivesse Sem nenhum tipo, envolvimento, exatamente, nenhum tipo de envolvimento. Então, foram situações, N situações, já trabalhei... E deixa eu te perguntar, Ah. já aconteceu o caso de perseguição, assim, porque Já. sabe que Já. aquela decisão foi tomada e você fazia parte de quem decidiu, e teve... Não, mas perseguição contra a comissão não, sabe por quê? Aham. Pelo menos no âmbito da Receita Federal, as equipes eram muito bem preparadas. Por exemplo, tá aí, eu tenho um curso de especialização feito na Universidade de Fortaleza, de Direito Administrativo, com trabalhando nessa área do direito disciplinar. Lá na Unifor, não é? Unifor, Universidade de Fortaleza. Então, a equipe nossa sempre foi muito bem preparada. Então, raros foram os processos, porque mesmo depois que a comissão opina pela demissão, isso daí vai para a Procuradoria da Fazenda Nacional, depois vai para o ministro, mas isso ainda pode cair no judiciário. Os índices de processos que voltavam, ou seja, o servidor era demitido e depois ele retornava porque o processo era cancelado na Justiça, na Receita Federal sempre foi muito baixo. Ah, sim. Por que isso? Por causa da forma bem amarrada e bem formada do processo. O que acontece muito é que, às vezes, em outros órgãos, os processos não eram muito bem informados e formados e caíam na justiça, aí o pessoal, pô, mas é pizza, que negócio, né? Sempre acaba em pizza, mas a nossa corregedoria, não é nem com orgulho que eu falo isso, sabe? Na época que eu trabalhava lá, era muito legalista e muito justa. Se era para realmente punir porque o cara cometeu algum ilícito, era punido. Tem esse negócio. E, Carlos, como que funciona assim? É uma denúncia? São denúncias anônimas? Tem Ou o cara dá aquela escorregada mesmo, que assim, é visível que ele está fazendo uma coisa muito errada? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem essa escorregada que você é minha chefe, eu estou trabalhando, de repente eu vou fazer um procedimento lá na área tributária, na área aduaneira, seja na área fiscal, qualquer coisa. Licitação. Licitação, qualquer coisa. E fica claro, ué, mas como é que isso aqui está aqui? Não, peraí, vamos apurar. Não. Entendeu? Ó, pra você ter uma ideia, teve situações que o servidor, a sensação de impunidade era tão grande que o servidor depositava a propina na própria conta. Ah, meu Deus, aí não. Né? É loucura. Pois é, exatamente. Pô, não tô ensinando não, mas tipo assim, quer fazer o negócio, faz direito. Não tô ensinando não, foi. Não porque, veja bem, vou depositar um dinheiro de propina na minha própria conta, entendeu? Ou, não, eu sou esperto, não, vou depositar na conta da minha mulher. Parece que subestima a inteligência, Exatamente. né? De certa forma subestima a inteligência, mas não é possível que essa pessoa não tá entendendo que... Mas acontecia muito de passar, sabia? Ai, Nem todos os órgãos tiveram ou têm uma corregedoria como era da Receita Federal, como é, que eu acho que até hoje está muito atuante, de ter pessoas especializadas no assunto, porque o que pega nesse tipo de situações é que não tem esse tipo de pessoas. São os detalhes, né, cara? São os detalhes que vocês conseguem ser certeiros. Agora um detalhe, para a gente passar pela corregedoria e ir para o outro lado. Logo nos 2 primeiros anos que eu estava trabalhando, e como a gente tinha essas comissões que se deslocavam, eu morava em Brasília, e tinha um outro colega que era de São Paulo, aí juntava, saía a portaria, a comissão de inquérito, só vamos trabalhar em São Paulo. Desculpe. Vamos trabalhar em São Paulo. E aqui em Goiânia foi um dos lugares que eu mais trabalhei. E uma vez um colega falou assim: nossa, que ridículo, um colega como é que chama? Perseguindo o outro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Pô, mas ninguém está perseguindo, nós estamos dando toda a chance para o cara se defender. Aí nós tivemos uma reunião com um corregedor, que inclusive já é falecido.
Dr. Moacir Ferreira Leão, ele falou pra gente assim, gente, vocês têm colega corrupto? Eu não tenho. Então ele mandou a letra pra gente, né? Tipo assim, olha, pô. Se for, você tá fora. Exatamente, ou tipo assim, você não se mistura. Se o cara é corrupto, ele não pode ser seu colega, ele não pode ser seu amigo, Com em certeza. tese não pode, né? E por aí foi. Que legal. Nossa, mas deve ser situação demais. Essa você Não, tá lembrando não, de tem contar, né? várias, tem várias situações. Eu lembro ver se essa pessoa pode ser uma pessoa, vamos supor, entre aspas, de boa. Uma vez nós fomos fazer uma comissão de inquérito lá no sul do país. Depois eu vou lembrar o nome da cidade. Na semana passada, o servidor que ia ser investigado foi encontrado pela polícia dentro do porta-malas de um carro, já pronto para ele tocar fogo nele. Meu Deus. Será que ele era gente Ah, boa? não, dormindo, né? Não. Será que ele era gente boa? Você não passa por isso, eu não passo por isso. Então, a gente fala assim, pô, gente, é que nem você vê que se vem se passando aí no nosso país já há muito tempo. Jamais que vão encontrar dólar na minha cueca, nem dentro de caixa de sapato, nem nada, porque quem quer fazer uma transação honesta faz pelos meios legais honestos, não é? Não é por vias tortuosas. Aí fala, não, mas é porque eu não tinha outra condição de trazer esse dinheiro. Pelo amor de Deus. Ou então é aquele assim, todo mundo faz, ou então, esse dinheiro não é de ninguém. Eu sou só o portador, não sei o quê, sabe? São coisas que não tem muito cabimento. E também teve situações que a gente salvou a pele da pessoa. Por exemplo, eu fui numa comissão lá em Corumbá, que o chefe da colega lá, essa eu posso chamar de colega, que ela não tinha nada, fez uma representação, que a gente chama da denúncia, né? Mas essa escrita, né? E assinada, que é anônima, é aquela que não tem... É apócrifa, né? Sem assinatura, sem identificação do acusador. Aí chegamos lá, tava lá a acusação, né? Que a servidora faltava demais ao serviço, não sei o quê, e que não estava prestando seu serviço a contento e tal, e que por isso essa seria uma pena de suspensão, não seria de demissão. Aí você chega lá, começa a apurar. Sabe o que a gente descobriu? Não. Que a servidora, ou melhor, que o chefe dela tentou cantá-la. Ela não aceitou e ele começou, entre aspas, a persegui-la. Entendeu? Procurar motivo, né? Aí, porque como é que a pessoa diz que ela não frequenta, falta, aí você pede a folha de ponto, de presença, tá tudo ok, sem nenhuma falta. A avaliação, que na época tinha uma avaliação que o chefe fazia também, estava na pontuação máxima. Então, logo a gente já descobre... Pode saber que tem alguma coisa, né? Não é? Só observar. Então, são N situações aí que acontecem. Por exemplo, você vê o nível de que a gente trabalha em cima das constatações reais. Uma vez eu fui num processo lá no Rio de Janeiro e a comissão, normalmente são 3. É o presidente da comissão e mais 2 membros. E a gente tem a votação e tudo, e tem as nossas discussões, as nossas avaliações. E uma vez, eu não era nem presidente da comissão, o presidente e o outro, que a gente chama de vogal, foram pela demissão da servidora, né? Mas não é que eu sabia mais do que ele, mas eu não conseguia entender e eles não conseguiam me provar que ela realmente tinha essa culpa toda. E eu entendi que a culpa que podia cair para ela era uma menor. E aí eu fiz um chamado voto divergente. O que é o voto divergente? Voto divergente, os dois, eles propuseram pela demissão e eu propus pela suspensão da menina. Isso daí passa por um órgão consultor da corregedoria, que concordou comigo, foi para a procuradoria, que concordou comigo, e a moça foi só suspensa.
Entendeu? Então, assim, quando a comissão é preparada, não que eles estivessem errado, mas Não era tão daquele tão jeito, daquele né? jeito. Não Então, precisava ser a tão... situação pôde ser contornada. E, no mais, os servidores que cometeram realmente ilícito, que a gente conseguia provar, e era, como diria, caixão em vela preta. Meu Deus. Nossa, que experiência, viu? Foram casos e casos e um monte de coisa aí que, se a gente fosse ficar falando aqui, daria um livro, viu? Carlos, e me fala um pouco, lá, no magistério superior, Hum. como que ingressou? Como que foi essa fase da sua vida? Quando eu fui nomeado para cá, para vir para a Superintendência do Ministério da Fazenda, eu vou contar até um pouquinho antes. Eu primeiro entrei para a maçonaria. Essa parte, calma que eu quero chegar nessa então parte, bom. que é a parte que eu sou mais curiosa. Tá bom, então vamos falar do magistério. Mas foi uma indicação de que a gente, na maçonaria, quem entra lá se chama um ou outro de irmão, de um irmão. Aí eu fui fazer um teste, né, para ver se eu era aprovado. Tive uma banca lá, 3 pessoas, 3 professores, e aí fui para a Universidade Unhanguera. Unhanguera? Unhanguera, exatamente. Porque tem a Anhanguera e a Unhanguera. Na verdade é a mesma. Não, assim, antigamente ela chamava Anhanguera e depois virou Unia e Anhanguera. Só que existe uma outra Anhanguera que não é essa que a gente está falando, lá perto do Detran, lá na cidade de Jardim. Exatamente. E aí eu comecei lá, mas tipo assim, pela fama, né? Pô, o cara é superintendente, pô, vamos chamar esse cara para com um pouco. E sempre eu não vou muito por esse lado, mas o cargo que você ocupa, ou a função que você está ocupando no momento, é muito relevante para determinadas instituições. Por exemplo, você ter dentro do corpo docente dela uma pessoa que, sei lá, é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, da União, aqui em Goiás. Mas eu, particularmente, eu queria ter aula com gente, pelo amor de Deus, né? Aí, o que acontece? Comecei lá a dar aula lá, nos cursos de graduação, e aí foi estendendo, né? Começou só com uma matéria, passou para 2, depois aí foi passando os anos, aí eu fui para especialização. Nesse meio termo, fui contratado para trabalhar pela UEG, mas eu só pude ir porque era aquele curso da Universidade Aberta do Brasil, que é à distância, mas aí você tem que trabalhar com os alunos virtualmente, né? Sim. Sobretudo na hora a EAD, né? EAD. E sobretudo na hora deles apresentarem o trabalho de conclusão de curso, né? O TCC. E depois eu passei dentro dessa experiência aí também, eu fui o professor formador, que era que dava as coordenadas para as áreas sempre foi na área de gestão pública, de administração pública ou de administração em si, que eu militei na área da cátedra, né? Então essas foram as boas experiências. Agora, uma coisa que eu lembrei aqui agora é o seguinte: temos o salário. Aí, como diria o professor Raimundo, o salário, né? Tem uns que ganham mais, porque aí tem que ter muita titulação, né? Mas eu não posso reclamar, não. Eu recebi um salário adequado. Mas o nosso verdadeiro pagamento é quando acontece uma coisa do gênero assim, ó. Eu tinha um aluno que ele começou a estudar, mal sabia falar. Assim, na hora dos intervalos, ele me contando a história dele, ele trabalhava na negócio de cana, cortando cana. Bem humilde, bem humilde. Conseguiu um emprego, aí conseguiu passar no vestibular e estava lá lutando. E aí foram. E esse curso que eu estava dando não era o curso de 4 anos, não, eram 2. É o técnico, chama. Tecnológico, exatamente, que tá vendo? De 2 anos. E aí a gente sempre conversava e tudo. E aí passou ali na marra, mas, sabe, ralando. Não era um daqueles que ele preferia tirar 5 sem colar do que 8 com colando. Ele queria aprender de verdade. Mas aí, encurtando a conversa, esse tecnológico ele fez, passou. Aí no dia da formatura dele, lá, formatura simples, lá dentro do auditório,
terminou, ele veio falar comigo, professor, o que que o senhor me aconselha e tudo e tal? Eu queria progredir um pouco mais e tal. Eu falei assim, olha, procura fazer um curso de português, que você está precisando, né? Não ensina português ali, né? Depois a gente conversava coloquialmente lá. E faz um curso de português e procura melhorar aí a sua forma de falar, essas coisas todas, que as coisas vão melhorar. 3 anos depois, eu dando um curso lá de especialização, encontro ele lá na faculdade. Professor, vem cá, me deu um abraço. Que legal. Falou o seguinte, adivinha o que é que eu estou fazendo aqui? Eu falei, não sei. Eu estou já no 2º ano de Direito. 2º ano de Direito. Que orgulho. Falando já assim, tranquilamente, né? E, pô, isso aí não tem pagamento, não. Isso aí é coisa que a gente leva pro resto da vida, entendeu? Hoje mesmo, eu ainda mantenho contato com um ex-aluno lá também, que o cara agora já está não, ele já tinha melhores condições, mas que hoje ele faz parte de um escritório de advocacia aqui em Goiânia, entendeu? Ele faz questão de dizer que eu faço parte da história acho dele. Que eu acho que a melhor parte disso de ensinar, né, é as histórias que você constrói. Exatamente. Assim, o crescimento, né, das pessoas. Exatamente. Eu até quase me emocionei. Que legal, tá vendo, gente? Porque é muito prazeroso, não tenha dúvida, não tenha dúvida. É bom ter o seu saláriozinho lá no final do mês, tranquilo, mas essas coisas que advêm, sabe? Quando você consegue entrar na sala sem aquele cunho capitalista, mercenário, que você quer ajudar a pessoa, se a pessoa quiser ser ajudada, para mim foi o que eu tive de melhor. Nossa, que legal, que legal ouvir isso, né? Porque a gente vive num mundo que tudo é de dinheiro, né? Nossa então, Senhora. Ajudar alguém faz toda a diferença. É verdade. E, Carlos, agora eu quero a fofoca. Me conta como que é essa história da maçonaria. Você é grau 32? 32. Gente, quantos graus tem? Nem 33. 33? Agora dia 13 de maio vou ser investido no grau 33. Me conta, e quando foi? Aí você Pois é. Até sentar melhor aqui. Deixa eu te falar. Quando eu vim para cá, para Goiânia, que eu assumi a superintendência, eu tinha um funcionário que eu não sabia que ele era maçom. E um dos objetivos maiores que eu tinha eu vou dar um passo atrás, depois eu volto na maçonaria. Um dos objetivos que eu tinha era terminar uma obra pública que estava embargada. Eu vim para cá para substituir o anterior dirigente, que estava sendo procurado pelo Tribunal de Contas, pela Polícia Federal. Gente boa, porque fiozinho de ouro. Deu umas desviadinhas, né? E só que como ele não era servidor público, isso é uma das outras coisas. Quando o cara é servidor público, o cara tem registro, tem matrícula, tem tudo, é mais fácil de se pegar. Agora o cara, quando não é servidor público, ele é nomeado assim, é complicado. E aí eu vim para cá com esse objetivo. Tinha uma obra de construção do edifício sede do Ministério da Fazenda, ela estava só com 30% de construída. Só que estava mal construída, mal planejada, mal gerida, entendeu? E no final das contas, eu cheguei aqui, eu não sou engenheiro, mas eu procurei fazer alguns cursos que me dessem um pouquinho mais de subsídio para poder tocar uma obra pública, né? E essa pessoa, seu Edson Martins de Deus, que já até faleceu, ficava do meu lado. Ele tinha trabalhado lá em Brasília, na época da Colegiária das Antigas, trabalhando em Brasília na época da construção de Brasília. Ele se autodenominava piotário. Por que piotário? Porque os pioneiros os que também chegaram lá na época da construção de Brasília e se deram bem, né? E ele se autodenominava piotário. Muito engraçado. E aí a gente fez alguns cursos de gestão de obra pública e tal, só para quando eu retomasse essa obra aqui, a coisa pudesse andar. A obra estava embargada,
eu tive que entrar na justiça, eu não, o Ministério da Fazenda, para desembargar a obra para dar continuidade. E ele esteve sempre do meu lado. E aí o que acontece? Toda obra pública, quando ela está embargada, ou seja, paralisada, os estudos, tá nos livros, tem até em jurisprudência de tribunais, a obra, ela, ao final, ela tem um custo maior de 30% a 40%. Eu falei, eu vou mudar isso aí. Foi mesmo, eu coloquei isso aí dentro de mim, eu vou mudar isso daí. Pois nós pegamos a obra, desembargamos, pedi para fazer novos projetos, porque os projetos estavam muito fora da realidade, errados e, por exemplo, só para te dar um exemplo aqui, tinha um elevador projetado para portadores de necessidades especiais que não cabia nem uma cadeira de roda. Sério? É. E foi super projetado. Pois é. Portas de 60 centímetros. Foi um negócio assim escabroso. Enfim, foram refeitos os projetos. E aí eu vou lembrando sempre de outras coisas. Aí chegou o engenheiro original. Entrou lá no meu gabinete, pediu audiência. Aí eu falei, pois não. Aí, o senhor novo superintendente falou, sou. O senhor vai refazer? Eu falei, vou. Essa é a minha missão. E o senhor não vai me recontratar? Aí eu falei, por que eu lhe recontrataria? Não, porque se o senhor mudar aí as características do projeto original, eu vou processar o senhor. Assim mesmo. Aí eu falei, você pode processar, porque já foi feito novos projetos e eu vou só te mostrar um que você fez, que aí eu falei, mostrei lá. Foi você que fez a projeção para ter um elevador de portador de necessidades especiais que não cabe nem uma cadeira de roda? É amador, né? Bem... Não, mas ele já estava pululando por aí, aqui e acolá, tinha uma certa escoro político por trás, escora política por trás, então, mas enfim, aí eu bati firme, né? Quando dá 20 dias depois, me chega uma representação do Ministério Público para eu me defender sob pena de estar cometendo improbidade administrativa, porque por estar, como é que chama? Superfaturando a obra, né? Por ter negado ao projetista original, entre aspas, o direito, não sei o quê. Aí eu nem acionei a Advocacia Geral da União, que é quem defende os gestores públicos, né? Eu mesmo fiz a defesa, fiz um apanhado para o CREA, né, com o Conselho Regional de Economia, de Engenharia e Arquitetura, e fiz um outro para esse procurador. Porque nós temos alguns procuradores aí que eles gostam de mídia, sabe? Quanto mais o nome deles sair como acusando alguém de improbidade, parece que é melhor. Mas enfim, resumo da ópera. Fiz, enquanto eu estava me defendendo sozinho, a obra continuou, e ao final da minha defesa eu falei o seguinte, eu queria sugerir ao senhor que o senhor nominasse um perito contábil, um engenheiro, para fazer uma avaliação aqui se a obra está mais cara ou mais barata. Nesse meio termo a obra acabou. Os processos são meio morosos, a obra acabou. Aí, mas chegou o perito foi lá e tudo, avaliou, pegou. Eu falei pro pessoal lá, gente, disponibiliza tudo que tem para ele, os projetos, os empenhos, tudo. Aí no final, resumindo mais ainda, ele chegou lá, um dia lá, queria conversar, tudo, pegou, estendeu a mão, parabéns pro senhor. O projeto foi executado com menos 10% do orçamento que lhe foi disponibilizado. Nossa. E não mais 30, 40 a mais, ou seja, superfaturamento. Houve uma diminuição do valor. Com aquilo ali, eu consegui provar que se o gestor público ele tiver preparo, tiver vontade, as coisas saem, sabe? Mas eu nunca fui aquele gestor público de ficar sentado dentro do gabinete no ar-condicionado. A obra estava sendo executada num lugar e a gente estava num prédio alugado, umas ruas acima.
Todo santo dia eu ia lá, ficava, voltava suado, mas eu estava lá olhando, verificando e tudo. Várias decisões que a gente teve durante o decorrer da obra foram bem feitas porque eu estava vendo, entendeu? Não só acreditava Acompanhava mesmo. na fiscalização que estava sendo feita. E a par disso tinha a fiscalização de obra que eu contratei, tinha um fiscal de contrato que era do serviço público. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: se o cara que é gestor público tiver vontade, tiver um mínimo de capacidade, não digo nem que o cara tenha que ser especialista, porque eu não era engenheiro, e tiver determinação, ele vai fazer, ele vai construir e vai entregar a obra no prazo que deve ser entregue. Ou seja, essa obra pública, ela era para terminar em 3 anos, ela foi terminada em 2 anos e num custo menor do que deveria, entendeu? E nem pegou aquela margem que já estava prevista que ia passar, né? Pois é, porque todo mundo fala, né? A obra, sempre obra pública, principalmente aquela que foi embargada, ela tem esse custo adicional no final. Mas para isso não acontecer, vou te dar um exemplo. O projeto inicial lá da superintendência era ter toda a fachada de tijolo de vidro, entendeu? Eu falei se é necessário, discutimos lá com a equipe, discutimos com o pessoal lá da empreiteira. Não é necessário. Se a gente diminuir aí em 60% a parte envidraçada, ainda assim vai ter muita claridade, entendeu? Porque se também deixar muito sem a entrada da luz natural, né? Vai se gastar com outro tipo de luz, tem que ter ar-condicionado, exatamente. Então foram feitas. Tinha umas portas lá que a gente substituiu, portas de metalon caríssimas, não, de portas de vidro, em todas, caríssimas, por portas de metalon. Então foram várias atitudes que foram sendo feitas que no final deu tudo certo. E não mudou em nada. Não mudou em nada. Bom, quem foi o meu fiel escudeiro foi o seu Edson, que ele era maçom, né? Ele era maçom. E um dia ele falou assim: cara, você quer entrar? Ele me chamava de chefe, quer entrar pra maçonaria? Eu falei, nem pensava nisso. Aí eu falei, não, eu tô bem aqui. Não, chefe, vamos lá comigo lá aqui em Goiânia tem 2 potências maçônicas, a Grande Loja do Estado de Goiás e o Grande Oriente do Brasil para o Estado de Goiás. Aí ele me levou lá na Grande Loja do Estado de Goiás. Vamos lá que eu vou te apresentar lá o grão-mestre adjunto, cara, um irmão, muita gente boa e tudo e tal. Aí chegamos lá e tudo, apresentou-lhe, cara, muita gente boa, tranquilo e tal, me falou da maçonaria e tal. E aí o seu Edson falou para ele assim: eu tô querendo iniciar ele na maçonaria. Aí ele falou: não é você que vai iniciar, não. Quem vai ser o padrinho dele sou eu. E aí eu tive como padrinho da maçonaria o grão-mestre adjunto, né, da Grande Loja. E de lá para cá a gente já foi em agosto de 2010, temos 13 anos, né? Como que acontece essa mudança de grau? Não, você vai estudando lá. Ah, sim. Quando você inicia na maçonaria, você começa do grau 1 e vai até o grau 3, que eles chamam de graus simbólicos, e depois do grau 4 ao grau 33, que eles chamam de, erradamente fala-se filosóficos, mas são os altos graus da maçonaria. E em cada grau desse, você vai estudando. Agora, para eu entrar na maçonaria, ou para qualquer um entrar na maçonaria, tem que ter autorização ou da esposa, ou da mãe, se o irmão for solteiro. Da esposa, é muito engraçado. Ela tem que autorizar com a entrada do irmão, tem que autorizar na maçonaria nós temos alguns gastos, né, para poder trabalhar na filantropia, algumas coisas. E não dá para entrar na maçonaria um homem que a esposa não saiba dessas coisas, né? E outra coisa, se ele não tiver condição financeira, a tendência é ele não ser aceito, porque, tipo assim,
Não pode ajudar da mesma forma que todos ajudam. Não, e outra coisa, se for prejudicar o seio familiar, ou seja, tirar de lá para poder colocar cá e fazer falta, normalmente a gente tende a não aceitar. Na maçonaria só tem gente rica? Não. Na maçonaria nós temos todos os tipos de gente lá. Temos médicos, engenheiros, temos comerciantes, temos funcionários públicos, temos comerciários, temos tudo, entendeu? E uma coisa muito importante, que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo, a maçonaria não aceita pessoas que não têm uma religião. Legal. A gente, para quem não conhece, né, fala, pô, maçonaria é coisa do capeta, aquelas coisas todas Teoria lá. é o que mais tem, né? Coisa do capeta, que não é assim, que não sei o que e tal. A minha mãe não tinha assim, mas minha mãe é muito católica, e já de idade, né? Quando eu entrei, eu tinha 40 e poucos anos. E ela falou assim, meu filho, não vai se meter com isso não, isso é coisa... Aí eu falei, mãe, a senhora vai lá no dia da minha iniciação, a senhora vai lá que a senhora vai ver. Porque tem o processo da iniciação, que é as questões ritualísticas que só os homens fazem lá dentro do que chama templo. E depois tem uma sessão aberta aos familiares e tudo. Aí quando a minha mãe entrou lá, olhou assim... Você já foi num templo maçônico? Pois é. Nunca foi. Morro de curiosidade, porque... Então não vou contar. Ah, não. Porque tem umas situações que são... Bom, num templo maçônico eu posso te falar o seguinte. Quando você entra lá, você se sente no meio do universo, porque a abóbora celeste que é projetada no... Que legal. do teto do templo, né? E cada coisa tem um simbolismo, o lugar da lua, o lugar do sol, entendeu? Cada um representa um determinado tipo de coisa. E a maçonaria ela remonta antes lá da época dos egípcios, dos fenícios, dos mesopotâmios e vem nessa evolução até agora. Então tem muita influência, sabe, das questões egípcias, entendeu? Das questões lá do Oriente Médio. Então, quando você vai mudando de grau, você vai conhecendo isso daí. Né? Mas o mais importante, acho que deixar registrado, é que não se cultua, em hipótese alguma, capeta, seja lá, bebe sangue do bode. Esse negócio do bode foi invenção. Bode é o pior, né? É invenção. Isso daí é coisa das antigas, que na época, para evitar a curiosidade das pessoas... Aí inventaram esse negócio do bode, que tinha um bode vigiando na entrada dos templos, não sei o que, para ninguém se aproximar, entendeu? Mas isso daí é fora de... só folclore, vamos dizer assim. Os próprios dirigentes atuais falam, gente, vocês parem com essa história de falar de bode, porque isso daí, sabe, só complica a nossa vida. E aí quando minha mãe entrou no templo maçônico, a primeira coisa que ela viu, e tem realmente uma Bíblia sagrada, a gente não começa uma sessão sem ler alguns salmos, entendeu? E o mais importante, não se discute religião, lá tem pastor, evangélico, tem... Não se discute religião. Não se discute religião, tem que ter a crença num ser superior, que é Deus, né? Que a gente chama de grande arquiteto do universo, e aí as coisas têm que serem desenvolvidas dentro da loja na mais perfeita harmonia que a gente fala, né? E o trabalho filantrópico que a maçonaria tem é muito grande, muito grande. Já teve locais, cidades pelo Brasil aí, que houve um movimento para se fechar as lojas maçônicas. E o pessoal não sabia. Aí numa cidade veio o padre, né, o padre da paróquia, e em outra cidade veio o pastor, que a cidade era percentualmente tinha muito mais evangélicos. Olha, se fechar a maçonaria, a gente não tem condição de manter os nossos projetos sociais, porque é a maçonaria que sustenta. Eles pedem para não falar, mas eu estou falando porque vocês estão cometendo um absurdo. Então, por aí vai. Ó, a maçonaria está
financiando esse Hospital do Câncer que vai ser construído em Umas. Sei. Entendeu? Aham. É uma parceria público-privada e a maçonaria tá injetando também dinheiro lá, na medida do possível, para poder ajudar. Tem um Hospital do Câncer lá de Barretos, que também é maçonaria. E assim, é uma política interna de vocês não divulgar tanto, né? O que eu acho que é uma bobeira. Eu também Porque acho. se divulgasse, não tinha Eu concordo. tanta conversa errada por trás, né? Eu concordo plenamente com você. Eu já sou, apesar de já ser das antigas, mas eu tenho um viés muito mais para a modernidade. As questões de lá que fala, ó, que a mão esquerda não faça o que a mão direita, entendeu? Aquelas coisas assim. Aí a gente perde de tornar público ações que nos facilitar uma melhor aceitação, entendeu? Mas são muitas, Eu penso assim, são não é divulgar para se Não, mostrar, exato, não é para se mostrar, exato. mas é para desmitificar Exato. tudo isso que vem sendo construído ao longo da história, né? Porque eu, como leiga, você viu na hora que eu falei assim, eu tenho curiosidades. Sei. Mas claro que eu não vou ser importuna de perguntar coisas que não me cabem saber. Mas eu acredito sim que vocês tinham que pensar uma outra forma de rever essa política. Não de uma forma para aparecer, mas para desmitificar, deixar as pessoas que são leigas mesmo, mas... É uma pergunta que normalmente as pessoas fazem. A maçonaria é secreta? Não, a maçonaria hoje ela é discreta. Discreta. O que se faz lá dentro das sessões maçônicas tem um ritual, sim. Mas não é ritual maçônico, não. É uma sequência de procedimentos que tem que ser feitos. Na sessão de grau 1 é de um jeito, na sessão de grau 2 é outro jeito, na sessão de grau 3 é outro jeito. Entendeu? E a forma como a gente lida com isso está muito tranquilo agora. Com as redes sociais, boa parte da maçonaria, principalmente nas grandes lojas, Grande Oriente, já existe um site, e lá são colocadas os eventos que são feitos, as filantropias, entendeu? Que a gente tem atuado, mas falta ainda, principalmente o pessoal mais das antigas, ter essa disposição de tornar mais clara, mais objetivo o que é que a gente faz, entendeu? Não precisa contar os procedimentos internos, mas essas atuações assim, uma vez ou outra, não é andar colocando com a bandeira falando, eu fiz isso. não sei o que. Mas tipo assim, vai participar de contribuição de algum tipo de construção de de um hospital, de alguma escola. Ó, outro dia um irmão estava falando que cedeu o terreno que era dele, como maçom, para a construção de uma escola pública. Isso ninguém sabe, entendeu? Então, algumas coisas sim, eu acho que devem ser realmente repensadas para essa galera mais nova que está entrando lá na maçonaria, para que a gente mude um pouco aí E ainda assim, hoje é muito procurado para entrar a maçonaria? Ou você acha que teve Não, porque aí você falou uma coisa que não acontece. Não adianta eu ir. Vamos supor, se eu sou maçom e você é maçom, vamos supor, colocando você, eu não vou até você e falar assim, eu quero entrar na maçonaria. A gente é convidado. Entendi. Entendeu? E a gente é convidado. E você pode convidar qualquer pessoa? Qualquer. Assim, que você acha que encaixe no perfil. Exatamente. Outra coisa, para entrar lá, a pessoa tem que apresentar certidão negativa de criminal, civil, entendeu? Quase uma aposta. Quase. E aí, afinal de contas, nós estamos trazendo para dentro do seio da maçonaria e vamos receber, que às vezes tem muitos casos a gente receber irmãos em nossas casas, pessoas que, entre aspas, a gente tenta trazer pessoas ilibadas. Todos são bons? Não. Tem gente que entra só para poder dizer que entrou e depois se torna aí entre aspas, um mau homem e um mau maçom. E a gente também tem processo de expulsão também, entendeu? Tem alguns casos de políticos famosos aí que saíram ou foram expulsos.
Um deles Vou foi... contar a fofoca, conta a Um fofoca. deles foi o ex-presidente Ah, é mesmo? Temer. É mesmo? É, ele Eu era não sabia. maçom, entendeu? E foi expulso. Foi expulso, assim, né? Ele pediu pra sair, porque quando a pessoa vê que o... E a pessoa pode. Tem esse negócio, né? O povo fala, tem essas O quê? fofocas aí, o povo fala que não pode pedir pra sair, que não tem jeito. Pode, claro que pode. É, lá uma das nossas máximas é que somos homens livres de bom costume. Agora, quando o cara é livre, mas não tem bom costume, a gente, né, espana aí de Aham. lá. Espana aí de lá. Então, na maçonaria não tem nada assim de misterioso, tem nada de fora do comum. São todas pessoas, pelo menos a grande maioria de bem, entendeu? Cada um com a sua religião. As E pessoas criam muita curiosidade no que não é conhecido, né? Assim, tudo que não é conhecido gera curiosidade, gera isso. Valeu, produção. Exatamente. Então não tem nada a ver e a pessoa pode ter uma vida normal e tudo e até hoje eu considero que não atrapalhou a minha religião, eu sou católico, não também eu melhorei mais como pessoa, sabe? Lá nós temos ferramentas seculares e atuais que nos ajudam a sermos pessoas melhores. E aí vai de cada um, né? Querer aceitar aquilo e é sempre estudo. Você falou como é que passa de um grau para outro? Sempre estudo. Sempre estudo. Por exemplo, na época que eu fui iniciado na maçonaria, eu estava como superintendente. E uma outra coisa que eu também queria falar é quando eu cheguei aqui na superintendência, independentemente da maçonaria, mas por questões de pensamento, de posicionamento da minha parte. Para você gerir um órgão público, não dá para você, o pessoal fala, não dá para você pôr um médico, não dá para você pôr uma pessoa, um engenheiro até que ainda vai, mas não dá para você pôr pessoas que não têm prática e nem experiência e nem estudo Gestão, né? em gestão. Eu até fiz uma pequena anotação aqui, ó. Desde que, e é uma coisa recente, ó, de 1903 até 1960, que se começou a estudar a administração como ciência, né? Então, técnicas e procedimentos tem demais, mas se você não souber como colocá-las em prática, nada funciona. Quando eu assumi aí a superintendência, tava uma confusão danada porque o anterior, né, como eu te falei, estava sendo procurado, foi exonerado do cargo e tava uma nau sem rumo, né, um barco sem rumo. E aí, quando eu cheguei, todo mundo com o pé atrás, aquela confusão, e eu falei assim, ó, mas vocês sabem que eu não sou nomeação política não, né? Eu passei por um processo seletivo. Então eu não estou aqui para acobertar, não estou aqui para ser pau-mandado de ninguém. E aí eu fui tentando compreender aquele sistema lá, como é que era, mas estava confusão, fulano falava com Beltrano, a produção estava lá embaixo, e aí eu falei, gente, eu vou fazer um negócio aqui. Tudo dentro dessas técnicas que eu aprendi durante os anos no estudo da administração. Chamei um a um no meu gabinete lá, preenchi um formulário e falei assim, ó, eu vou fazer com vocês, ou com você, cada um individualmente, uma série de perguntas, mas até eu sair daqui ninguém vai ficar sabendo disso. Ninguém. E se alguém souber, você pode vir aqui e traz essa pessoa que eu peço exoneração do cargo. Meu Deus. Eu tinha que criar um vínculo de confiança, sabe? E assim foi, ninguém nunca soube, mas resumindo o que é que eu fiz. Eu te chamava lá, aí eu perguntava, você está satisfeita no setor que você trabalha? Aí a pessoa respondia, você se considera treinada suficientemente para fazer o que você faz? Tá, você se sente bem onde você está?
Eu fiz até uma pergunta de cunho familiar. Como está a estrutura familiar? Olha, eu descobri gente que tinha mãe doente, estado terminal, e a pessoa ia trabalhar na marra. Descobri que tinha gente que queria matar o outro, assim, no bom sentido, né? Eu odeio aquela fulana. Isso entre homens, não é só entre mulheres, não. Entre homens também, e tudo. E com o passar de um tempinho, eu comecei devagarinho, tirava você daqui, colocava você ali, fui mexendo lá os bonecos, e depois de 3 anos, foi desde quando eu assumi, a nossa superintendência passou eram 25 superintendências, era a 20ª para a 8ª. Só com coisas simples. Só articulando, vendo o que era de interesse só mútuo, né? Com coisas simples. Porque algumas pessoas chegavam. Técnicas da administração geral não se aplicam à administração. Aplica sim. Eu consegui aplicar várias técnicas lá de melhoria das condições de trabalho das pessoas. Entendeu? Se você era uma pessoa produtiva. Uma pergunta. Por que na maçonaria não pode entrar mulher? É um dogma. Não pode? Das antigas. Não, um dogma, tipo assim, é uma coisa que já vem de lá de trás. É uma imposição deles já, uma norma. No Chile já tem lojas maçônicas que tem só mulheres. Na França já tem, mas aqui no Brasil ainda não tem, nos Estados Unidos não tem. É que eles consideram que a mulher, ela é a sustentação da família. Entendeu? Ela é a sustentação da família, a sustentação do seio, né? E então ela está mais como... Ou seja, se ela não existisse, a gente não estaria lá para poder fazer o que a gente faz, entendeu? Mas eu tenho uma opinião que eu acho que elas poderiam entrar. Eu tenho essa opinião. Mas eu entendi quando você fala assim, porque quando tem dados os critérios, né? Por exemplo, que o homem não pode deixar de sustentar a família e para isso, e eu entendo um pouco dessa parte em relação a ser a mulher, né? Ela deixar um pouco o seu, igual você falou, o seu seio familiar, aquelas as tarefas mesmo ali, é o que ela tem mesmo de fazer para se dedicar. Hoje em dia mudou um pouco, né? Porque a mulher hoje em dia tá na luta, tá na batalha, tá na lida, como diz, né? Mas mesmo assim, a maçonaria exige que você vá determinados dias da semana, é obrigatório, tem um horário que você tem que estar lá. E aí, a mulher que é mãe, sabe, tem que cuidar dos filhos. Quer queira, quer não, essa é a tarefa primordial da mulher. Não tem esse negócio. Eu sou pai, mas o que a minha esposa fez pelos meus filhos, eu não teria, não é que eu jamais faria, eu não teria condições por questões biológicas. Fisiológicas, tudo, né? De tudo, entendeu? O apoio do homem, isso aí tem que ser entendido. Ele é de outra forma em relação aos filhos, né? Mas é só por isso, não tem outra, né? E aí, só terminando aquela história lá que eu estava falando da administração, essas técnicas que existem, todas podem muito bem ser aplicadas. E aí, a gente, como eu te falei, né, saímos do 20º para o 8º lugar em termos de pontuação, né, no caso da superintendência. E aí, quando eu cheguei também, sobre a obra, né, que ficou pronta, tranquila, em tempo recorde, dentro do orçamento, até abaixo, algumas servidoras chegam assim: não vai conseguir. Ninguém consegue, você não vai conseguir. Sabe aquelas pessoas derrotistas? Eu falei, não, tranquilo. Aí que dá gás na gente. Nossa, eu acho bom demais. Aí falou assim, não vai conseguir. E aí é uma outra coisa que, por exemplo, a remuneração que eu tinha lá com o superintendente era relativamente boa e tal, mas ao final, no dia da inauguração, que inclusive foi até o governador, foi tudo, essas mesmas pessoas também tiveram a humildade de chegar lá: chefe, parabéns. Juro pra você que eu não achava que fosse conseguir. Não te dava nada. Nada. Por aí. Prometeu tudo. Assim, prometeu nada, entregou tudo. Pois é. Mas aí isso daí foi passando dessa forma. Mas eu
como plano futuro, né? Eu estou com essa consultoria, mas nada muito arraigado, muito sério. Porque Faço. você aposentou, né? É, Então, eu assim, aposentei. eu ia te perguntar realmente Ah. isso. Os seus. O que você almeja agora? Pois é, eu quero até agradecer aqui publicamente ao Rei Davi, né, meu amigo. Gente, Manda um recado pra ele, porque ele adora esses cortes Rei do Davi, podcast. tudo bom, meu querido? Meu parceiro de pôquer. Olha, e eu demorei a jogar pôquer porque o pôquer também, como a maçonaria, tinha aquela máxima lá que não, o pôquer só joga em ambiente esfumaçado, cheio de, sabe, e com revólver na mesa, perde-se fazendas, mas o pôquer que eu jogo com o Rei Davi é torneios, é coisas regulamentadas, entendeu? Tem no mundo, tem todos os países, tem no Brasil. É um esporte. E o Rei é meu parceiro, eu aprendi muito com ele. E obrigado aí pela oportunidade. Aí o Rei um dia falou assim, Carnelli, ele me chama Carnelli, Carnelli, você não pensa em entrar pra política? Aí eu falei, Rei, eu já tive, enquanto era servidor público, 2 chamamentos para entrar para concorrer a vereador aqui, já em Goiânia, né? Um pelo PSD e um pelo Solidariedade. Mas só que eu achava que não era o momento. Falei com o pessoal da minha família e disse, não, fica quieto aí. Mas agora, ele falou assim, olha, agora com as mídias sociais aí, a gente pode fazer um bom projeto para você concorrer a vereador, caso você queira. Falei, Rei, política sabe como é que é, né? O cara tem que ter... que nem o cara vai sair pra beber, tem que tomar uns engove antes, né? Pra poder segurar a onda, né? Tem que... Política você tem que entrar sabendo. Tem que entrar sabendo. E aí eu já escutei muitos, e a gente também você já deve ter ouvido dizer, aquela questão. Por isso que a política tá assim. Quem tem condição de ajudar, se omite, não entra, não quer dar a sua parcela de contribuição. Mas é dureza. Mas eu estou pensando seriamente em... Se tem uma coisa que eu posso te falar, que o Rei nunca perdeu uma campanha. Isso aí... ele me contou aí a história do... Nem vou falar. Por aí nós vamos, vamos. Eu conheci o Rei no início de uma campanha política. E desde então, eu nunca mais saí do pé dele, não. Pois é. Não, e ele falou, olha, a gente tem como impulsionar uma campanha e tudo e tal. Aí eu pergunto pra ele, Rei, quanto é que custa uma campanha para vereador? Aí ele me fala a cifra. Aí eu fiz as contas. Você sabe quanto é que em média ganha um vereador? Em média? Não tem. Líquido, valor líquido, ó. As pessoas acham que é muito, mas... Não, acho que na casa de uns 6, 7. É 7,5, 8. Uhum. 7,5, 8 líquido, né? Já descontado imposto de rendas, essa parada. O que ele gasta para ser eleito, leva uma legislatura, ou seja, 4 anos. Não, é uma legislatura, é isso mesmo. Entendeu? É complicado. O cara tem que ter um ideal muito grande. E assim, tem todo aquele negócio, tem o desgaste emocional, tem o que vai apanhar do outro lado, que não é fácil, né? Agora imagina, por isso que eu não acredito no que aconteceu com o Bolsonaro, que ele disse que entrou, fez a campanha para presidente. Uma campanha para presidente é caríssima. Nem ele sendo reeleito 10 vezes vai pagar. E o débito que você fica com quem te ajuda é complicado, né? É complicado. Você tem que saber... Não vou entrar nesse mérito aqui, que eu tô proibida de falar sobre isso. Pois é, você tem que saber com quem que você se associa. Mas nem sempre você tá precisando. Aí o cara, te dou tá aqui, ó. Para vereador, te dou 20 mil para te ajudar na campanha, tá bom? Beleza, tal. Aí você vai discutir com o cara, mas olha, é dado, né? Eu não tenho que te dar um retorno se eu for eleito, né? Bom, aí começa os bons, os mais e tal. Mas eu sei que a política é assim. Agora, você só não pode se tornar um cara corrupto. Você só não pode se tornar um cara que só vote, não pelos seus princípios, mas
sabe, por conchavos. Eu acho que eu sofreria muito na política porque eu sou muito idealista, sabe? Eu sou muito idealista. Eu vejo algumas questões aqui em Goiânia que são, sabe, é fácil de resolver. E talvez, eu penso assim, você tem uma história tão bonita, você contribuiu tanto em tudo, né? Em todos os locais que você passou, talvez se frustrar. Você já pensou Pois é, por não, esse mas lado? então tudo isso daí tem que ser colocado na balança para verificar, né? Porque, não, eu vou entrar para ajudar, então eu vou entrar para ajudar. Pronto, é isso. E é isso, agora, claro, não vou me ficar de braço dado com aquilo que eu não considero que seja coisa moral, uma coisa ética e tudo. Pode votar com a bancada? Pode até votar, mas desde que não seja nada contra a população ou contra aquilo que eu acho. Outro dia eu estava vendo aí, olha a dificuldade que é você ser um político. Na plataforma, eu não sei se eu posso falar o nome, UOL, plataforma UOL, estava falando assim, ó, Goiânia licita um carro de mais de 2 milhões e meio de reais. É um carro que usa inteligência artificial para fiscalizar onde tem buraco, problema no asfalto, negócio de entulho, lixo jogado na rua e tudo tal, para que eles possam atuar mais próximos. Aí fica falando que a prefeitura licitou sem comprou, primeiro que não comprou, que é uma prestação de serviço. E segundo, não é sem licitação, é uma modalidade de licitação que chama-se inexigibilidade. Mas na manchete sai sem licitação. Quem não conhece vai falar, puta merda, o dinheiro sendo jogado no ralo. Entendeu? Então, o cara tem que também saber ter as costas largas para poder aguentar essas pancadas e saber se defender e vir a público. Por exemplo, eu se fosse o prefeito ou o secretário, sei lá, se é de infraestrutura eu viria a público e falei assim, olha, foi veiculada tal notícia, eu quero mostrar para vocês aqui, é o seguinte, ó, não foi comprado o carro, é uma prestação de serviço, não foi sem licitação, porque isso aqui é uma modalidade chamada inexigibilidade, porque é um fornecedor exclusivo e que a legislação permite que eu faça por inexigibilidade, então não tem nada a ver. Esclarecido? Esclarecido. Agora, questionar se esse serviço vai dar certo ou não, aí é outra história. É outra história, mas não é assim que as coisas funcionam. Então, para você entrar na política, realmente você tem que ter um... Mas, então você está deixando aqui no ar que pode ser... Pode ser sim. Eu acho que, tipo assim, agora que eu estou mais sossegado, que eu não... Nem conflito de interesses haveria, porque eu já não tenho mais, já sou aposentado. Se eu tivesse ainda na ativa, no serviço público, poderia haver um tipo de conflito de interesse, mas nem isso não tem. Algo que talvez que eu vá pensar é ver em qual partido que eu aceito a concorrer. E ver se o bankroll, como diria no poker, o dinheiro que tem na conta é suficiente para poder bancar uma campanha dessa. Porque também entrar para tomar prejuízo, acho que não é legal para ninguém. Não é legal para ninguém. Independente entrando ou não, e se entrar, eu acho que você vai fazer muita diferença por toda a sua história, por toda a sua posição, seus princípios. A gente vê que você é um cara íntegro de tudo que você contou, sabe, de tudo que você passou. E se for por esse caminho da política, eu te desejo todo sucesso. Eu agradeço. Eu espero fazer parte dessa história aí. A gente vai construir Obrigado. Conseguir o que você almejar, a gente vai conseguir alcançar. Obrigado, Bruno. Agradeço a você. Agradeço mais uma vez ao Rei Davi, ao F5, a agência F5 Goiás, e por essa oportunidade. Que isso, ó. Convidado toda vez que Obrigado, puder voltar. Vamos, obrigado. traga convidados pra gente ter mais um bate-papo legal. Eu acho que você ainda tem muita coisa pra contar pra gente, pra acrescentar. Ó, outro dia, por exemplo, eu estava numa sessão maçônica e a gente foi fazer uma homenagem para um irmão. Ele é médico. Ele é dono da clínica de cabeça e pescoço. Eu não posso falar porque isso é um fato real. Ele foi dar uma palestra sobre a voz. Um cantor aqui de Goiás perdeu a voz. Estava iniciando a carreira, perdeu a voz e foi procurá-lo na clínica.
E ele é um cara muito estudioso. Pra você ter ideia, o tanto que ele tem prestígio, toda semana ele vai a pedido lá do... Não sei se é o Hospital Israelense, lá de São Paulo, é o Sírio, o Libanês. Ele vai para lá, clinica e tem grupos de estudo. Aí levou o caso desse rapaz para lá. Aí eles começaram a desenvolver uma pesquisa, que eu acho que o Brasil tinha que encampar isso, de células troncos. O que é que eles pensaram lá? O que é que ele contou pra gente? Eles fizeram um experimento durante um tempo com a célula tronco de um porco, numa situação semelhante à do rapaz. Simularam se colocando tirado aqui do tecido adiposo do porco, colocaram nas cordas vocais do porco, primeiro cortaram para ver se a corda vocal se regeneraria. E se regenerou. Fizeram isso uma vez, regenerou. Aí chegaram pro rapaz, perguntaram para ele se ele toparia. O rapaz, ele não tinha mais voz. Ele já estava perdido mesmo? Perdido mesmo. Topou. 1 ano e meio depois, o rapaz voltou a falar e voltou a cantar. Meu Deus. E ele tem tudo isso registrado, a cirurgia, quantos médicos foram e tudo. Ele é uma pessoa bacana. Aí, assim. esse é um convite que eu quero Pois fazer, é. gente. Essa é uma pessoa que eu quero entrevistar demais. Eu vou conversar Conversa com ele. vai ser, nossa, que Não, isso? vai ser um bate-papo muito bom. Ele é uma pessoa muito esclarecida, muito Uma legal. honra. E eu quero que você participe conosco da mesa. Tá joia. Tá feito o convite aí, ó. É. Esperar o Carlos conversar com você, não sei seu nome, mas eu espero Francisco Amorim. Aí, Doutor ó, tá Francisco vendo? Amorim. Doutor Francisco, eu quero muito isso aqui na minha mesa. Não, vai ser bom e é bom que se divulgue esse tipo de trabalho, sabe? Que é uma outra situação, né? Mas ele é maçom e tudo e tal. Mas é tipo assim, como a pessoa que tem a paixão pelo que faz, né? Cada um na sua área, consegue resultados positivos, né? Não desistiu, né? Não Foi desistiu, atrás. foi e- atrás, foi atrás. Muito, muito interessante. Beleza? Carlos, muito obrigada. Obrigada, querida. Foi uma honra te receber O prazer aqui. foi todo meu. É isso, pessoal do F5. O convite está aberto aqui pro Dr. Francisco e pro Carlos voltar. E um beijo para vocês. Foi lindo. Falou, Até galera. mais. Um abraço. Tchau, tchau.